A nossa proposta de apresentação de trabalho é sobre a história ambiental e aspectos climáticos da contemporaneidade, desafios historiográficos, mas vai ser muito mais entre aspas, um ensaio de proposta do que realmente análise dos artigos, dos materiais que é o trabalho que eu tenho desenvolvido. Então, nós dividimos a apresentação, né, numa rápida introdução, as histórias climáticas e o desafio da transdisciplinaridade, a parte um breve histórico dos veículos midiáticos propostos como fontes documentais nevrálgicas, uma vez que outras fontes documentais midiáticas também serão trabalhados. No caso dessa proposta aqui, são artigos da revista Nature e The Economist, mas durante o projeto de doutorado outros veículos também serão utilizados. A parte 2, quando as questões climáticas assumem espaços nas arenas internacionais e se tornam temas midiáticos, do sensacionalismo ao economicismo. E, finalmente, uma conclusão. Introdução às histórias climáticas e o desafio da transdisciplinaridade. Embora eu tenha, né, minha graduação tenha sido na história e tenha passado pela biologia, acabei trabalhando com, né, meu tema de projeto de doutoramento sobre questões climáticas, a história do clima, né, e aí o que me demanda um certo esforço para entender alguns aspectos técnicos do clima, embora não seja o objetivo do trabalho, né, da tese, me debruçar sobre esses aspectos técnicos, mas há algumas questões que são fundamentais para eu poder tentar historicizar a história do clima na contemporaneidade, principalmente entre 1992, né, durante a Rio 92, quando a questão climática ela passa a ser abordada nas arenas internacionais numa perspectiva global, planetária, né, até a Rio+20. E aí, com essa história, acabou que eu me enveredei, fui fazer algumas disciplinas de geografia, participar dos colóquios da climatologia, enfim, e no ano passado houve um colóquio nacional de climatologia e ficou muito claro, né, além das leituras, dos debates, que não há consenso em relação às mudanças climáticas, né? O único consenso que existe, e aí eu acho que é importante frisar, é que a questão climática é trabalhada em escalas. Em escala global não há consenso, né? Na verdade, os discursos, inclusive, eles são bem fundamentados, tanto os discursos que defendem que há uma mudança climática e que essa mudança climática é antrópica, os discursos de quem defende que não há mudança climática e os discursos daqueles que defendem que há uma mudança climática, mas essa mudança não é antrópica, né? Há um consenso em termos de escala local, né? Ou seja, nas cidades, principalmente. Aí uma imagem do Boulevard Arrudas, né? Que, entre outras coisas, né, além de ser um grande problema ecológico em relação ao Ribeirão Arrudas, né, também afeta o albedo, né, que seria a quantidade de luz que aquele espaço ele pode refletir ou não, né, além do aspecto da absorção de umidade. O efeito estufa ele é fundamental para a existência da vida na Terra, né? O problema é o excesso de produção de liberação de gás carbônico na atmosfera atualmente. O clima, né? Ele, segundo o IOAD, ele talvez seja o mais importante componente do ambiente natural, né? E aí ele vai influenciar as histórias dos vestuários, as moradias, confortos fisiológicos, e ele coloca, né, entre aspas, alguns benefícios
e malefícios que a sociedade elas acabam se adaptando, e aí vai bem em direção que o Arulfo havia colocado, né? Como lidar com os espaços, né? E, na verdade, uma relação dialética entre as sociedades e os espaços. Próximo, por favor. Outra coisa que eu achei não um aspecto importante é que, geralmente, pelo menos no meu caso, antes de começar a me debruçar um pouco mais sobre a questão do clima, na perspectiva técnica, é a diferença entre clima e tempo, né? Ou seja, clima é um conjunto de elementos que, segundo a Laboriot, né, seria composto pela radiação, circulação atmosférica, umidade, chuva, nebulosidade, evaporação, pressão, a precessão, que seria a posição da Terra em relação ao seu próprio eixo, enfim, um conjunto de elementos, né, só que estudados num intervalo de pelo menos 30 a 35 anos. Né? E o que marcaria um dos principais aspectos do clima seriam as dinâmicas climáticas, ou seja, o clima ele não é linear. E aí isso alimenta as nossas discussões. Próximo, por favor. Dois outros conceitos, né, digamos assim, seriam importantes então definir seria essa variabilidade climática, que é composta por essa dinâmica, e a outra coisa que seria a chamada mudança global, né, que 72, a partir de Estocolmo, isso começa a aparecer na revista The Economist, mas de uma forma muito modesta, também na revista Nature, e a partir de 92 esses veículos começam a publicar mais artigos em relação a isso. Então, o aspecto mais marcante do planeta Terra talvez seja sua dinâmica e, segundo Nunes, não se sabe sequer o quanto não se sabe em relação ao aspecto das mudanças climáticas. Ou seja, não é a nossa intenção entrar em discussão técnica só para reforçar novamente, né, sobre se há ou não há mudança climática, se ela é antrópica ou não é antrópica, mas sim fazer a análise histórica e ideológica dos discursos em relação a essas possíveis mudanças. Então, o objetivo principal da nossa apresentação, né, embora questões relacionadas ao clima não sejam novidade, então, por exemplo, temas como bons ares, pouca neve, frio, façam parte, inclusive, de documentos relacionados ao território ou espaço nos quais hoje nós denominamos Brasil, né, como, por exemplo, na Geografia Histórica da Capitania de Minas Gerais, algumas obras do Saint-Hilaire, do Maui, e inclusive na própria carta do Pedro Vaz de Caminha, a nossa proposta é, a partir de dois veículos midiáticos, a Nature e The Economist, debater sobre alguns parâmetros relacionados às histórias do clima e suas possíveis mudanças globais entre 92 a 2012. Aqui só um exemplo, né, no final da carta, o Caminha ele fala que, na verdade, o clima ele acaba sendo um termômetro inclusive de possibilidade de colonização, né? Ou seja, está relacionado à ideia de poder, né? E, inclusive, a ideia de, embora o termo provavelmente seja anacrônico, no caso aqui, de salubridade, né? E aí ele compara o clima, onde hoje seria o sul da Bahia, com o clima entre o Douro e o Minho, ou seja, né, no norte de Portugal. E fala que é uma região de muito bons ares, frios e temperados, né? Enfim, próximo, por favor. A história das questões climáticas poderiam ser trabalhadas, por exemplo, durante o século XIV, XVI, em relação ao conhecimento das correntes
dos ventos, uma vez que do clima, dos ventos, uma vez que, né, principalmente em relação ao Império Português, que as caravelas eram movidas a vento, né? Ou seja, essa aí é a chamada volta ao mar, né? Essa imagem eu peguei embora não seja historiador, jornalista, haja várias críticas em relação a ele, até não vou colocar o nome não, porque depois não fica registrado, né, do Eduardo Bueno, embora eu acho que tenha suas contribuições, né, positivas em relação à história. Próximo, por favor. Então, afora o debate climático per si, né, esse trabalho não tem entre seus objetivos analisar aspectos climatológicos a partir de perspectivas técnicas, mas perceber o aparecimento histórico desse debate, ou seja, as mudanças climáticas, né, no âmbito das arenas internacionais como uma temática global. Como algumas mídias têm analisado e lidado com essas contendas, quais os interesses políticos e econômicos relacionados aos debates e quais os discursos ideológicos dialeticamente embevecem-se a partir das abordagens midiáticas, tendo como referências cronológicas processuais a Conferência das Nações Unidas, de 92, ECO 92, e a Rio+20. Próximo. Então, um breve histórico dos veículos midiáticos, tanto da The Economist como da Nature. Infelizmente, nosso tempo não nos permite fazer análises mais aprofundadas. Primeiro, antes de falar sobre The Economist e Nature, por que a escolha de fontes impressas, né? A proposta de trabalhar essas mídias, ela se justifica pelas possibilidades de considerar as restrições e abrangências de variados discursos, suas posições ideológicas, proposições políticas e pela própria abrangência dos veículos selecionados, uma vez que eles têm alcance internacional. E a ideia é fazer um contraponto com os próprios discursos oficiais das COPs, dessas conferências. Nessa perspectiva, propõe-se identificar, dentro das limitações aqui encontradas, quem fala, como fala, quanto fala e quando fala. Ademais, esse periódico nos permite analisar gráficos, fotografias, silêncios, layouts e charges, que são riquíssimos, né? Pelo menos no meu ponto de vista, os quais, infelizmente, pouco serão analisados aqui. Próximo, por favor. A revista Nature é uma das revistas mais antigas que ainda está em circulação, né? Ela foi criada em 69 pelo astrônomo inglês Joseph Norman. Sua primeira impressão foi em 4 de novembro de 69. A reimpressão é semanal e ela acabou sendo, ela meio que pauta as matérias, né, os artigos de outras revistas, entre aspas, científicas mundiais, né? Vários artigos, inclusive de outras revistas, ou são retirados na íntegra da Nature, com citação, ou são inspirados nas pautas que a Nature acaba delimitando. Posso, por favor? A The Economist, ela é uma revista britânica, né, que foi criada, ela assume uma postura econômica liberal, inclusive ela foi criada por um grupo de industriais da área têxtil de Manchester, e ela foi criada em 43. E um aspecto interessante da revista é que os artigos não são assinados, são as edições da revista, ou seja, edição da área das Américas, né, ou da África. As pessoas não assumem, ou seja, assim, não aparece quem realmente escreveu o artigo, né? Próximo, por favor. Quando as questões climáticas assumem espaço nas arenas internacionais, enfim, próximo, por favor.
Então, a ideia seria trabalhar entre 92 e 2012 algumas conferências, que seriam a Rio 92, 97, a conferência de Joanesburgo, 2009 Copenhague e, finalmente, né, a própria Rio mais 20. Entretanto, está claro que será muito que que eu já falei em relação à questão do perspectiva do ensaio, inclusive o tempo já está terminando. Alguns aspectos sobre a Rio 92, frisar que foi durante a Rio 92 que houve a criação da Convenção sobre as Mudanças Climáticas, né, que é um aspecto importante. Aqui eu começaria a fazer algumas análises a partir das revistas, né? No caso eu vou dar só alguns exemplos, que infelizmente não vai dar tempo mesmo. Eu pensei que mesmo já tendo alguma experiência em relação aos 20 minutos, mas eu ainda preciso me adaptar melhor em relação a esse tempo. Mas, por exemplo, em 92, em relação a Rio 92, a Nature, comparado com a The Economist, ela publicou 8 artigos, né? Enquanto a The Economist ela publicou, eu vou considerar 2 artigos, sendo que um é mais praticamente um comunicado em relação à conferência, né? É relevante, mas comparado com as outras conferências, né, é um número muito pequeno de publicações. A partir de Kyoto, que eu esqueci de falar no outro slide, a quantidade de artigos, tanto na Nature como na The Economist, aumenta significativamente, o que nós acreditamos, né, inclusive, fazendo análise dos próprios eventos, uma vez, né, pegando a ideia trabalhando com o monopólio da mídia do Beg Dicker, né, a publicação ela está direcionada a uma empresa midiática que quer ter lucro, né? A gente defende que a ideia é que a partir de Kyoto, né, há um maior engajamento de ONGs e o tema ele passa a ser um tema de maior interesse popular, né, entre aspas, das pessoas comuns. E aí eu cito alguns títulos, se tivéssemos tempo, falaria sobre os artigos. Enfim, próximo, por favor. Ainda em relação a Kyoto, é interessante que a The Economist ela cita, antes da conferência, que o tratado ele nunca vai decolar devido à pressão dos grupos lobistas ligados ao petróleo, né? E essa charge, são 2 charges de momentos distintos, né? Uma em relação ao Bush, e a outra já em relação ao Obama, e o Obama tentando convencer. Isso aqui foi na época foi em 2010, foi na época do acidente acidente, né, entre aspas, no Golfo do México, e o Obama tentando convencer o tio Sam a usar outras fontes de energia, e aí no final ele vira para o tio Sam, fala, não, há outras possibilidades e tal. Aí o tio Sam fala, não, realmente, então vamos utilizar essas novas fontes energéticas, só um minutinho que eu vou ali pegar meu carro, né? Ou seja, são charges que muito interessantes e muito ricas. Próximo. 2002, em Joanesburgo, houve um ceticismo, foi um momento de as pessoas que houve primeiro, né, um número menor de publicações que voltou de novo a aumentar em 2009, né? Infelizmente não teremos tempo, inclusive se alguém tiver interesse em relação ao tema, fica disponibilizada a apresentação. Próximo, por favor. A Rio mais 20, eu dei uns saltos, me desculpem, né? Ela finaliza, a gente finaliza, né, com a Rio mais 20, e a chamada é que seria uma segunda chance para salvar a vida no planeta.
levando em consideração, e aí a ideia, né? Salvar a vida no planeta, como se a vida fosse, as vidas no planeta se limitassem à vida humana, né? Não houvesse outro tipo de vidas, né? E aí uma charge, né, criticando, falando sobre os problemas ecológicos e perguntando se não há vida inteligente em outro planeta. E aí o pessoal brinca, espera que não seja igual a vida inteligente, que a gente chama de inteligente aqui, né? First of all. Conclusão, por favor. Uma ética da bricolagem, né, que seria... A gente explica, por favor. Só lembrando que a história do clima, né, qualquer tipo de história, segundo a Regina Horta, deve ultrapassar a mera atribuição de papéis de vítimas e algozes, e o olhar histórico é essencial para o estudo das práticas científicas. E, num artigo do professor de Yale, do Sabin, de 2012, ele chama atenção para a discreta participação historiográfica diante da temática climática e dos cenários apresentados. Acreditamos que os historiadores ambientais tenham muito a contribuir nessa direção, tendo em mente que as análises históricas nos permitem ir além dos vereditos científicos e técnicos e nos possibilitam contextualizá-los. Aí, tradução nossa, eu coloquei socialmente. Tendo como pauta o tema mudanças climáticas, é um desafio criar metodologia e instrumentos teóricos que considerem as sínteses não reducionistas entre as conexões globais e locais. Próximo, por favor. As referências, próximo. E aí a ideia, como eu disse, é trabalhar essas fontes midiáticas, as fontes oficiais, trabalhar com entrevistas com climatólogos, meteorologistas, né? O trabalho ele está apenas iniciando. Desculpem a forma, né, inclusive não analítica da minha apresentação, mas eu queria aproveitar a oportunidade da presença de vocês e apresentar meu trabalho, inclusive para ouvir críticas em relação, eu espero que esse ano verifique, para ouvir críticas, sugestões em relação à forma que o trabalho está sendo desenvolvido. Muito obrigado.